Esse sinal aqui é raro, meus amigos. Ele aparece quando o volume dos preços explode, mas o candle, cara, praticamente não sai do lugar. Fica ali um candlezinho pequenininho. E para quem sabe o que tá fazendo, cara, isso é um sinal claro. Tem força escondida aí no mercado e geralmente é o início de um bom movimento. Hoje eu vou te mostrar como identificar esse padrão, explicar para você por que esse padrão funciona e, melhor ainda, como transformar ele num robô aqui para o Profit Chart. Se você quer parar de operar no escuro, cara, meu canal é o seu lugar. Já tenho nesse canal, cara, mais de 110 vídeos só falando sobre programação de robôs aqui para o Profit Chart, mostrando para você de forma simples e prática como você pode automatizar suas estratégias, sair um pouco da frente da tela e deixar os robôs trabalhando para você. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, meu canal é o seu lugar, cara. Se inscreve aí neste exato momento e não perca o meu canal de vista. Bora aqui para a tela, quero mostrar para vocês tudo sobre este robozinho de hoje. Vamos lá, pessoal. Meus amigos, esse sinal, cara, ele aparece muito pouco, tá? Eu acabei deixando aqui um pouco menos flexível, tá? Os filtros desse sinal para a gente conseguir ver um pouco mais dele aqui no gráfico. Senão ia aparecer talvez aí uma ou duas oportunidades apenas no dia, tá bom? E como ele aparece muito pouco, ia ficar difícil de eu explicar para vocês. Então eu acabei flexibilizando um pouquinho os filtros do sinal, fechado? Pessoal, o sinal está marcado aqui, ó, no gráfico, ó, por essas velas, tá? Na cor fúcsia. Nota que elas são velas pequenas, com um volume, cara, muito considerável. Tá vendo o tamanho desse volume? Olha o volume dessa barra, que praticamente não movimentou nada, comparado com o volume da barra anterior, tá? Que teve uma movimentação maior com pouco volume. Quando esse tipo de sinal acontece, pessoal, muito volume numa barra muito pequena, significa que houve muito interesse dos players nesse nível de preço. Em contrapartida, também houve muita defesa da ponta oposta. Então, por exemplo, se aqui o movimento era de alta e os players estão querendo comprar mais, quando chegou aqui nesse nível de preço, nota que era uma resistência ainda do dia aqui, os vendedores começaram a absorver a agressão dos compradores. Os compradores continuaram colocando contrato, agredindo o mercado, e os vendedores deram liquidez para esse cara e não deixaram o preço se mover do lugar. Então houve um grande volume de negociação, porém com pouco deslocamento. Nota que até aqui nessa vela, os vendedores conseguiram esmagar um pouco o preço aqui de volta, certo? Quando isso acontece, pessoal, ele gera para a gente um sinal claro de entrada, tá? Que é o quê? Entrar no rompimento da máxima ou no rompimento da mínima. Porque a gente não sabe, cara, para que lado o mercado pode estourar. Ele poderia simplesmente aqui ter respeitado a resistência e feito a mínima do candle aqui e começado a cair. Ninguém sabe. Mas não foi o que aconteceu. Ele rompeu a máxima e aí o preço disparou e continuou subindo. Então, a ideia deste operacional, pessoal, é justamente isso. Identificar padrões aonde houveram candles pequenos com alto volume de negociação, como foi o caso também dessa vela aqui, ó. Nota que houve um volume aqui, ó, bem interessante, tá? Com pouquíssimo deslocamento de preço. Aqui também, ó, uma outra vela, tá? Pouco deslocamento, volume considerável, beleza? Este volume, pessoal, você que vai conseguir parametrizar. Você vai dizer, ó, quero um volume aí de tantos bilhões de reais movimentados nessa vela, tá? Nota essa outra vela aqui, pessoal. Um deslocamento relativamente baixo para um volume alto de negociação. Se a gente só se baseasse pelo último movimento, ia falar, não, rompeu a máxima aqui e vai para cima, né? Mas não foi o que aconteceu, rompeu para baixo e o mercado despencou. Mesma coisa aqui, pessoal, ó, uma vela com um volume não muito considerável, só para vocês terem uma ideia, o padrão aqui que eu deixei foi de 100 pontos, tá? 100 pontos e um volume de 1 bilhão e 300 milhões. Então por isso que essa vela aqui, ela até que tá meia grandinha, ó, tá com mais ou menos aí 70 pontos. Se você quiser deixar isso mais rigoroso, você diminui o tamanho da vela permitida e aumenta o tamanho do volume, tá? Isso vai ser possível você parametrizar no robô, fechado? Então, pessoal, pensando nisso, tá? E sem ficar enviesado com questões de tendência, a gente vai entrar no que romper primeiro. Se romper a máxima do candle, a gente vai entrar comprando, tá? Se romper a mínima, a gente vai entrar vendendo, beleza? E o stop já, o stop vai na máxima. Se ele entrar vendendo, o stop vai na máxima. Se entrar comprado, o stop vai na mínima, tá? Mas aí, pessoal, que vem um macetinho aqui. Muitas vezes o preço ele só rompe, tá? Dá uma espetadinha para baixo, rompe, dá a entrada e depois o preço volta, tá? E rompe ao contrário. O que que a gente vai fazer se isso acontecer? A gente vai fazer uma virada de mão, tá? Então você, por exemplo, se você entrar aqui com um contrato, para você virar a mão com a mesma quantidade de contratos, você tem que entrar aqui com quantos contratos? Com dois, né? Um contrato para cancelar este contrato aqui, ó. Um cancela um, tá? E aí você vai ficar com um contrato e vai subir comprado com um. Beleza? Mas eu vou deixar aqui para vocês uma opção de caso vocês queiram dobrar a mão. Então o nosso bot aqui entraria vendido, aqui colocaria o stop, tá? Porém, se ele entrar aqui com 1, ele vai colocar aqui o stop com 3, beleza? 3 contratos. Um contrato para cancelar esse contrato, tá? Um cancela um
E aí ele ficaria aqui, então, com 2. E aí se o preço aqui, então, voltar a subir, você sobe comprado com a mão dobrada, beleza? E aí, automaticamente, ele não vai virar a mão de volta aqui se continuar caindo. Aqui ele vai estopar, beleza? Então ele vai entrar com a mão dobrada e vai colocar o stop aqui de 2 contratos, fechado? Então ele faz apenas uma reversão com dobra de mão, caso você queira. Caso você não queira, só faz a reversão sem dobra, beleza, pessoal? O robô de hoje, cara, tá bem interessante. Fica aí comigo, que eu tenho certeza que vai aprender muito no vídeo de hoje, tá? E pessoal, seguindo como nos últimos vídeos aí, coloquei uma metinha aqui de 1000 likes, cara. Batendo 1000 likes, eu vou liberar o código desse robô aqui pra vocês na descrição do vídeo. E para você, que é meu cliente aí da Genial, já está lá na minha assessoria, cara, eu vou liberar esse robô de graça para você também. Não precisa nem esperar os 1000 likes. É só entrar lá em contato com o assessor e pegar o robozinho, fechado? Jean, não tenho conta na Genial. Como eu faço para entrar na Genial? Tem um link na descrição. Entrando por esse link, você cai direto na minha assessoria. Jean, já tenho conta na Genial. Quero só migrar para sua assessoria para pegar os robôs. Como é que eu faço? Vai ter um link aqui também explicando como você faz para migrar para minha assessoria, tá, pessoal? Já tem aí, cara, acho que uns 10 robôs lá com o assessor. É só você entrar em contato com ele que ele já te manda todos os robôs que estão disponíveis para nossos clientes, beleza? Então, se você não tem conta, abre conta. Se não tem, só faça a migração da sua conta. Fala com o assessor. O link do WhatsApp dele tá aqui na descrição, fechado? Turminha, vou dividir a tela aqui com vocês, tá? Vou abrir aqui o editor de estratégias, então vem aqui em estratégias, editor de estratégias, e agora a gente vai programar o bichão aí para fazer entradas automáticas aí para vocês, fechado? Vamos clicar aqui numa nova estratégia e vamos começar a nossa programação. Mas antes da gente começar, pessoal, quero mostrar para vocês aqui como está o resultado do meu robô Black Box, cara. Pessoal, o robô Black Box aí já começou o mês, cara, arrebentando, tá? Hoje é dia 3/10, o robô já fez no mês aqui, ó, R$ 1.541, já fez na semana, cara, R$ 2.627. Teve vídeos de semanas passadas aí que eu mostrei para vocês que o robô tava negativo no dia, por exemplo, ou tava ficando negativo um período do mês. Mas, cara, depois o robô veio, recuperou tudo e entregou para nós um resultado muito bom no mês passado, tá? E esse mês aí já, por enquanto, com 1.541, na semana, 2.627. Cara, se você quiser testar esse robô, o link dele tá aqui na descrição, tá? Vou deixar também aqui no primeiro comentário fixado o link para você poder testar esse robô. O nome desse robô, cara, é Black Box. Ele é um sistema de robô do tipo gradiente linear, tá? Que opera range de preço. Cara, o robô tá sensacional. Testa ele, depois você me fala como é que foi o resultado. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui, ó, é capturar a amplitude do candle, né? A gente quer, então, um candle com um tamanho não muito grande. Então, para a gente saber qual o tamanho do candle, a gente precisa capturar o tamanho do candle. Então, vou chamar aqui, ó, uma variável de amplitude, tá? Amp, 2 pontos, vai receber o quê? O high, que é a máxima do candle, menos o low, que é a mínima do candle. Acabei de calcular o tamanho do candle, tá? Simples assim, tá, pessoal? E aí, pessoal, eu já consigo aqui começar a trabalhar também o nosso sinal, tá? Não vai ser sinal de compra nem sinal de venda. Por quê, pessoal? Normalmente eu crio assim, um sinal de compra e um sinal de venda, né? Aqui não, aqui eu quero lançar logo as duas ordens, tá? Vou lançar as duas ordens, eu não sei se vai comprar ou se vai vender. A gente vai comprar na máxima e vai vender na mínima. Aquilo que acionar primeiro, tá? Vai ser o nosso trade. Então, eu vou chamar somente aqui, ó, uma variável de sinal, beleza? A variável sinal, pessoal, vai receber. Vamos fazer o sinal da coloração, tá? Chama aqui de sinal color, beleza? O nosso sinal da coloração, pessoal, vai ser o seguinte, ó, a minha amplitude menor do que um valor que eu vou especificar, tá? Que é a amplitude do candle. Essa amplitude do candle, pessoal, é o valor que vai ficar na minha input para eu poder alterar, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, input, eu vou colocar assim, ó, amp candle, abre e fecha parênteses, vou colocar 100 pontos, que é o valor padrão que tá aqui neste set, beleza? Show de bola. Então tô falando para ele o quê? Cara, a amplitude do meu candle, ou seja, a máxima menos a mínima, tem que ser menor do que 100. É isso que eu tô falando para ele, beleza? Vou declarar aqui também, ó, a variável que eu criei ali, que é a amp, tá? Declarar ela como float, porque pode conter casas após a vírgula, beleza? Vou declarar também, pessoal, o meu sinal color, que ele vai ser do tipo booleano, tá? Então é boolean, beleza? Boolean. Porque ele vai retornar para nós somente verdadeiro ou falso. Se o sinal for verdadeiro, vai retornar verdadeiro, tá? E se a condição aqui for falsa, ele vai retornar falso. Depois a gente vai avaliar. Se a condição for verdadeira, faça tal coisa, fechado? Próxima coisa que a gente precisa avaliar, pessoal, é se o volume, tá? O volume escreve volume mesmo, tá? O volume financeiro aqui embaixo, ó, a gente escreve volume. Então não preciso declarar variável nem fazer ela receber nada, tá? Eu quero que esse meu volume seja maior do que um volume do candle especificado por mim. Este volume do candle, pessoal, eu venho aqui, ó, copio ele, colo aqui na minha input, tá? E o valor dele vai ser o seguinte, ó, 1.300.000.000, tá? Então 300 já foi 2 zeros ali, mais 3 zeros, mais 3 zeros. 1.300.000.000 de reais de variação em apenas um candle. Isso num candle pequeno, tá, pessoal? Imagina quanto que esse troço opera no dia. A gente tá falando de um candle de 1 minuto aqui,
beleza? Você pode também, pessoal, depois calibrar, sei lá, por 5 minutos para ter uma entrada mais assertiva, tá bom? Aí você pode calibrar o tamanho do candle com o tamanho do volume aqui, ó, para você conseguir esse sinal aqui, fechado? Agora o que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer o seguinte, ó, se meu sinal color, então paint bar, abre fecha parênteses, CL, fúcsia. E aí a gente vai pintar o nosso candle de fúcsia, sinalizando que aconteceu essa condição. Ou seja, a amplitude do candle menor do que o valor especificado, tá? E o volume maior do que o volume especificado por nós aqui, fechado? Cara, vamos salvar esse código aqui e já vamos testar ele aqui nos candles, ver se vai funcionar. Este cara aqui, ó, eu vou excluir, ó, essa regra de coloração, tá? E vou salvar esse cara e a gente vai testar se ele realmente vai colorir os candles aqui tudo certinho, tá? Eu vou chamar esse robô, pessoal, de volume relativo. Por que volume relativo? É o tamanho de volume em relação ao tamanho da vela, tá? Chamar de volume relativo, underline, YouTube, beleza? Pessoal, para você que já tem um pack de robôs, é só entrar novamente lá na sua área de membros e baixar esse robô. Esse robô vai estar disponível lá para vocês, tá? Se não, pessoal, é só deixar o like, volta aí quando bater 1000 likes, ou para você que é cliente meu da assessoria da Genial, é só solicitar lá para o assessor que ele te manda, beleza? O que é o pack de robôs, pessoal? O pack de robôs é nada mais, nada menos do que o compilado com todos os códigos que eu já trouxe aqui no meu canal, cara, que já passa de 110. Uma vez que você adquire ele, você recebe esses 110 códigos abertos e fica recebendo pelo período de um ano todos os novos robôs que eu trouxe aqui no canal, beleza? Acho que vale bastante a pena, sai menos de R$ 3 por robô. Cara, é o valor aí, se você parcelar em 12 vezes, é o valor de 2 Heineken. Não sei se dá 2 Heineken, vai dar R$ 30 por mês, durante um ano, tá? É bem barato pro tanto de conteúdo que tem entregue lá dentro desse pack, beleza, pessoal? Então, salvei aqui e agora a gente vai pegar, ó, vai clicar com o botão direito em cima dos candles. Deixa o Profit terminar de pensar aí. Botão direito em cima dos candles, inserir regra de coloração. Clica aqui em mais, ó, volume relativo, tá? Vamos inserir aqui nos candles, vamos dar um OK. Olha lá, ó, já coloriu esse candle, tá vendo? Vamos ver se os candles do começo do dia coloriram. Também coloriu, tá vendo? Tá? Eu posso diminuir aqui, por exemplo, de 100 para, sei lá, 80. Como é que vai ficar isso? Eu tenho, aí ele vai limitar a 80 pontos de amplitude para um mesmo volume. Então o sinal vai ficar mais raro, entende? Ó, já não coloriu aqueles candles aqui atrás, tá vendo? Coloriu menos candles. Quiser deixar mais rigoroso, posso diminuir ainda mais aqui a amplitude ou aumentar aqui um pouco o volume. Sei lá, de 1 bilhão e 300, posso aumentar aqui, ó, para 1 bilhão e 400. E aí ele vai ficando cada vez mais rigoroso o sinal, tá? Nota que aqui, ó, já assumiu aquele sinal que tinha aqui, ó. Tá, vamos voltar aqui para 1.300, que é interessante. Interessante para poder exemplificar para vocês aqui, tá? Os sinais, tá bom? Mas se você for jogar isso aqui para operar mesmo na real, aí você encontra aí algum parâmetro que fique bom para aquilo que você está buscando, fechado? Vou voltar aqui para 100 para a gente conseguir ver mais oportunidades e ficar mais fácil de dar os exemplos, tá? Show de bola, pessoal. Agora o negócio é o seguinte, ó. Eu vou precisar que este cara aqui seja executado instantaneamente após o fechamento do candle. Preciso que ele mande 2 ordens. E assim que uma dessas ordens forem executadas, eu preciso que ele troque rapidamente a quantidade de contratos, porque ele pode entrar e aí ele precisa fazer a reversão de mão. Então ele tem que atualizar essa ordem muito rápido. Para isso, pessoal, aqui no módulo de automação, eu não posso utilizar isso aqui, ó. Eu vou abrir uma aqui só para dar o exemplo para vocês, ó. Eu não posso usar realizar envio de ordens no fechamento. Eu tenho que utilizar isso aqui, ó, realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita e permitir múltiplos envios de ordens na mesma barra, tá? Por quê? Porque aí ele vai conseguir trocar a quantidade de contratos rápido e posicionar lá o stop. Então, quando eu coloco realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita, a minha referência de envio de ordens, ela muda. Quando é no fechamento do candle, este cara aqui, ele é o candle 0, tá? Este cara é o candle 0. Supondo que o mercado estivesse aqui, ó, o candle fechou. Esse cara é o candle 0. Tá? Se eu marco realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita, esse cara aqui não é o candle 0. O candle 0 é esse da frente, ó. É este aqui da frente, ó. E o candle 1 é o de trás. Então o envio da minha ordem tem que ser feito aonde? No candle 1, tá? Para isso, eu preciso trocar aqui, ó, onde está sinal color. Eu vou criar uma outra variável chamada somente de sinal, que esse aqui vai ser realmente o sinal da entrada, e eu preciso fazer o deslocamento da verificação da amplitude e também do volume. Porque agora o candle que eu quero fazer um envio de ordem realmente é o candle de trás, é o candle 1, beleza? Então você tem que pensar o seguinte, a coloração não é igual à regra de entrada. A coloração ela sempre se dá como se fosse no fechamento do candle. Mas a minha regra de entrada eu preciso que seja quando for satisfeita a condição. Então eu preciso olhar para o candle de trás, tá? Então eu pego aqui, ó, escrevo aqui, ó, sinal, ótimo. Agora, pessoal, a gente já pode entrar aqui, ó, olhar no nosso laço, tá? Se resposition for igual a false, então início e fim. E aqui, pessoal, a gente já vai fazer envio das nossas ordens, tá? Eu vou escrever o seguinte, ó, se sinal, ou seja, se o meu sinal aqui for verdadeiro, tá? Então, na verdade, eu vou fazer diferente. Vou colocar o seguinte, ó, não vou escrever um laço dentro do outro, só vou colocar mais uma condição aqui, ó, tá? Se resposition for igual a false e sinal.
beleza? E aí ele já vai entrar aqui dentro desse laço quando este sinal aqui for verdadeiro, fechado? E aí, turminha, eu já vou fazer um envio aqui, ó, de uma ordem de compra, tá? Buy stop, porque ela é uma ordem de acionamento. Então tem que ser uma ordem do tipo stop, buy stop. Aonde é que eu vou fazer a entrada? Eu vou comprar na máxima. Então eu escrevo aqui, ó, high, mais. A máxima mais o que, pessoal? Máxima mais um tick. Min price increment. O que é min price increment? Min price increment é o incremento mínimo do ativo. Essa função aqui retorna pra gente 5 pontos para mini índice, meio ponto para mini dólar, que é o incremento mínimo, e 0,1 centavos, né? 1 centavo para ação, ou seja, 0,01 real, tá? Vírgula. Preciso fazer aqui o seguinte também, ó, pessoal. Preciso colocar aqui um offset, tá? Chamar aqui de offset. Por que offset? Porque é uma ordem de disparo. Assim que a ordem for enviada, ele precisa executar do ponto de disparo mais uma quantidade X de pontos, porque senão ele pode pular a sua ordem de disparo, tá? E aqui eu vou colocar a quantidade de contratos que eu quero que ele compre. Vou colocar aqui, ó, CTO entrada, beleza? Entrada, outro vírgula. Agora eu venho aqui, ó, escrevo assim, ó, CTO entrada e vou especificar aqui, ó, o número de contratos de entrada vai ser 1, beleza? Vou pôr até 0.00 fracionado, que às vezes vai funcionar lá no Black Arrow, tá? Vou copiar esse cara aqui, o offset, ó. Vou colocar aqui a minha input também. Vou deixar aqui com 100 pontos, porque eu vou usar ela mesma para fazer o stop, beleza? Então esse aqui vai ser o offset, tanto da entrada quanto do stop, beleza? Bom, eu mandei minha ordem de compra, agora eu mando minha ordem de venda. Vou mandar as duas simultaneamente, tá? Então sell, short, stop, abre, fecha parênteses, low, menos, min, price, increment, vírgula. Repito aqui o campo. Por quê? Porque esse aqui é o offset, tá? Coloco aqui menos o offset, vírgula, CTO, entrada, ponto vírgula. Olha só, pessoal. O que eu falei para vocês? Que a gente quer fazer o envio da ordem, né? Agora, se eu fazer o envio da ordem quando a condição for satisfeita e fizer envio no high, ou seja, o high no momento zero, vai dar problema, certo? Porque eu vou estar enviando na vela que está em aberto. Eu quero enviar na vela de trás, que já fechou. Então eu preciso colocar aqui, ó, o deslocamento, tá? Então vou fazer envio na vela de trás. Então coloco aqui a referência, tá? Vamos colocar aqui a referência 1 para ele poder fazer a entrada na vela que já fechou, beleza? Ótimo. Pessoal, a gente vai precisar fazer o que também? A gente vai precisar, depois que ele entra, colocar o stop, certo? Se eu falar assim, coloca o stop na máxima ou na mínima, só colocar high ou low, o que vai acontecer? A cada novo candle que fechar, ele vai movimentar o stop, porque essas variáveis vão estar sendo atualizadas a cada candle. Então eu preciso travar o valor delas. Como é que eu faço para travar o valor delas? A gente sabe que depois que ele entrar no trade, Resposition não é igual a falso, Resposition é true, ou seja, é verdadeiro. Se é verdadeiro, ele não entra mais dentro desse laço. Se ele não entra dentro desse laço, tudo que está aqui dentro não vai ser mais atualizado. Então ele vai atualizar até o último segundo da entrada. Depois que entrou, não entra mais. Então vou criar uma variável aqui chamada max, tá? E vou entregar para ela o high deslocado de um período, ponto vírgula. Vou entregar para ela também, vou entregar aqui, ó, o low também, tá? Ou seja, vou capturar aqui o valor da máxima e da mínima. Então, mínima, 2 pontos, vai receber low, beleza? Deslocado de um período. Então, o que eu fiz aqui? Assim que ele entrar aqui dentro, pessoal, ele vai ficar armazenando os valores de máxima e de mínima dentro dessas variáveis. Assim que ele sai do laço, essas variáveis não vão ser mais atualizadas, porque agora ele tem posição. E aí eu consigo fixar o envio da ordem no último valor da máxima ou da mínima, tá? Sem perder a referência, beleza? Essa aqui é a ideia. Então, coloco aqui, ó, max, vírgula, min. Cara, isso aqui tá sendo uma aula, hein, cara? Vou te falar a verdade. Que eu tô passando aqui pra vocês, cara, é segredinho de programação aí que ninguém ensina por aí, tá? E se você curte programação, cara, tá conseguindo entender aí que eu tô explicando pra você, para um segundinho, cara, deixa o seu like aí, não vai te custar absolutamente nada, e assim que esse vídeo bater 1000 likes, você ainda vai ter o código aí, ó, disponível pra você, gratuitamente aqui na descrição do vídeo, beleza? Para um minutinho aí e deixa seu like, fechado? Vamos lá, pessoal. Bom, capturei os valores aqui, né? O que eu vou fazer agora, ó? A hora que ele entrar comprado, eu preciso saber se ele está comprado para poder fazer o envio da ordem de stop de alvo e também o envio da ordem de stop, se ela vai ser somente o stop ou se ela vai ser a virada de mão ou se ela vai ser virada de mão com aumento de posição para você poder fazer uma dobra de mão. Então como é que você vai fazer isso? Primeiro eu preciso saber o que é o seguinte, ó. Se eu estou comprado, C spot, tá? C spot. Então, início e fim. Vamos lançar o alvo primeiro, que é a parte mais simples. Se eu estou comprado, eu preciso vender. Então é sell to cover. Por que sell to cover? Nota o tanto de tipo de ordens que tem, tá? Você tem tipo de ordem sell limit, sell stop, sell short limit, sell to cover stop. Isso só para ordens de venda. Você precisa saber, pessoal, exatamente um tipo de ordem que você vai usar para não ter problema. E onde é que você aprende quais tipos de ordem usar? Cara, no meu treinamento de programação, obviamente, tá?
Lá dentro, cara, eu te ensino no passo a passo todos os detalhes que você precisa saber para poder programar do zero, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum de programação, beleza? Lá dentro, cara, eu te ensino como criar indicadores, como criar robôs, como fazer robôs com break-even, com trailing stop, com saídas parciais, com preço médio. Lá dentro do treinamento, pessoal, já tem mais de 16 horas de treinamento explicando para você no passo a passo como criar suas próprias automações. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, dá uma olhadinha no link da descrição, tenho certeza que meu treinamento vai te ajudar muito aí na sua jornada de day trade, de parar de ficar um pouco na frente da tela, colocar seus robôs trabalhar para você e parar com aquela ansiedade do dia a dia de ficar ali olhando o candle ticar para lá e para cá sem saber o que fazer. O seu robô vai saber o que fazer certinho na hora de comprar, a hora de vender, a hora de estopar e a hora também de parar o dia, tá? Coisa que muitas vezes a gente acaba se sabotando, querendo entrar novamente, querendo recuperar dinheiro e o robô, cara, não faz nada disso. É só você não ir lá e aumentar o limite financeiro de loss do dia do robô para ele entrar de novo, né? Tem que ter um pouquinho de disciplina também, tá? Mas o treinamento vai te ajudar muito nisso, beleza? Dá uma olhadinha no link da descrição, caso você tenha interesse em se aperfeiçoar, fechado? Bom, turma, sell to cover. Sell to cover o que então? Sell to cover limite, abre e fecha parênteses. Vou mandar uma ordem aonde? A partir do meu preço de entrada. Qual é o meu preço de entrada? É o buy price, tá? Meu preço médio da compra. Mais um alvo que eu vou especificar aonde? Na minha input, tá? Então, no Ctrl C aqui, vamos colocar aqui, ó, alvo, abre e fecha parênteses. Vamos colocar aqui sem pontinho de alvo, tá? Ponto vírgula. Legal. O que eu preciso fazer agora? Preciso fazer um envio, pessoal, da minha ordem de stop, tá? Mas, vamos fazer primeiro aqui a parte da virada de mão. Então, se eu estou comprado e eu preciso vender, qual tipo de ordem que eu vou enviar aqui? Eu vou enviar uma ordem do tipo stop. Então, é sell to cover stop, já? Não, não é sell to cover, porque to cover é uma ordem de cobertura. Eu não quero cobrir minha posição, eu quero entrar vendido fazendo a dobra de mão, tá? Então, uma sell short stop, beleza? Tem muito tipo de ordem, pessoal, tem que ficar atento. Cada tipo de ordem tem uma função específica, tá? Então, o sell short stop ele vai fazer uma entrada de venda no ponto que eu vou especificar. Qual que é o ponto que eu vou especificar? Vai ser esse cara aqui, ó. Eu não quero vender, se eu estou comprado, eu quero vender aonde? Na mínima, né? É esse cara aqui, ó, low menos new price increment. Então, eu vou dar um Ctrl V aqui para facilitar, Ctrl V para facilitar, menos o meu offset, tá? Vamos puxar isso aqui pro lado, fica mais fácil de ver aí, ó. Beleza. Quantos contratos que eu quero entrar? Eu vou fazer o seguinte, eu quero entrar com a minha mão. Qual que é a mão que eu tenho? Meu buy position. Buy position retorna para mim o tamanho da minha posição de compra. Então, se ele tiver com um contrato, ele vai pegar, vai colocar um contrato aqui. Beleza, mas eu não quero entrar com a mão dobrada? Quero entrar com a mão dobrada. Então, vou colocar assim, ó, vezes fator virada a mão, tá? Fator virada a mão. É um número que vai multiplicar a quantidade de contratos. Vou colocar esse cara, fator virada a mão, aqui, ó, na minha input. Vou colocar ele inicialmente com 3. Tá? Por que 3? Porque eu quero mostrar para vocês, na hora que eu for rodar aqui, o exemplo dele fazendo a zeragem e virando a mão com aumento de posição. Então, se ele entrar com um contrato, ele vai colocar 3 contratos na ordem de stop. Um para anular a quantidade de contratos inicial e 2 para virar a mão com a mão dobrada, tá? Então, buy position vezes fator de virada de mão. Fechado? Legal. E o meu stop, já? Que hora que eu vou colocar esse stop? Eu vou primeiro, pessoal, preencher a parte dos stops, depois eu vou mostrar para você o mecanismo que você vai precisar criar aqui, para ele saber se vai mandar a ordem de virada ou se vai mandar a ordem de stop, tá? Porque lembra que a primeira vez ele vai mandar a ordem com a virada de mão. Se ele já virar a mão, após ele virar a mão, ele tem que pôr o stop e não enviar mais uma ordem de virada, entende? Então tem que ficar atento com isso, tá? Então vou colocar aqui primeiro as ordens e depois vou mostrar para vocês um mecanismo para você fazer esse esquema de saber quando vai fazer a virada e quando vai pôr o stop. A ordem vai ser praticamente a mesma, tá? Olha aqui que eu cometi um errinho. Vamos ver se vocês prestaram atenção aí, ó. Eu coloquei o que aqui, pessoal? Low, né? Low, para cada novo candle, ele vai mudando a ordem, porque ele vai atualizar o valor da mínima a cada candle. Não é low aqui, cara. Aqui é mínima. Por que que é mínima? Porque é o valor que eu quero travar. Eu quero travar o valor na mínima do candle, a variável que eu já capturei aqui, ó. Mínima tá captando low no momento que ele entrou, tá? Então é mínima aqui, beleza? E a ordem de stop, turma, vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa, porém aqui, ó, eu não vou colocar esse fator de virada de mão. Eu vou pôr somente o tamanho da posição que ele está no momento. Se ele já tiver virado a mão e tiver com 2 contratos, ele vai colocar a ordem de stop com 2 contratos, tá? Então vamos fazer aqui, pessoal, a parte da venda. Vou colocar assim, ó, C e sold, beleza? Então, início e fim. O que eu expliquei para vocês da compra, pessoal, é exatamente igual para venda, só que ao contrário. Tá? Então, ao invés de ficar digitando tudo, vou copiar aqui do meu outro código que já está pronto. Essa ordem aqui, pessoal, é a minha ordem de alvo, tá? Buy to cover limit. Se eu estou vendido, preciso enviar uma ordem de compra do tipo limite de cobertura. A partir da onde? Do meu sell price, ou seja, do meu preço da venda, menos o alvo. Agora eu estou vendido, meu alvo está embaixo, beleza? Vou fazer também, pessoal, o envio da minha ordem de compra para virada de mão. A ordem de compra para virada de mão, pessoal, é uma ordem do tipo de compra, do tipo stop, tá? Aonde na máxima, ou seja, meu robô entrou comprado, vamos exemplificar aqui no candle para ficar mais fácil. Se meu robô entrou vendido, pessoal, eu preciso fazer o envio de uma ordem
de compra. Aonde? No alvo. O alvo já coloquei aqui, ó. Está aqui, ó, tá? Sell price menos o alvo. Então, é o preço da venda menos o alvo. E o stop? O stop é esse aqui, ó. É a máxima do candle, tá? Mais um tick, ó. Máxima do candle, tá? Mais um tick, ou seja, vai ficar aqui em cima, tá? Com a quantidade de contratos da minha posição da virada de mão. Então, se eu tenho uma posição inicial de um contrato, ele vai multiplicar por quanto? Por 3. E aí, aqui ele vai comprar 3 contratos, um para anular a entrada e 2 para virar a mão comprado, tá? E aí, preciso fazer também um envio da minha ordem stop, tá? Depois que já fizer a primeira virada de mão, que vai ser exatamente isso aqui, porém sem o fator da virada de mão, igual a gente fez aqui em cima, tá? Então, o buy position retorna pra gente o tamanho da minha posição de compra, o sell position retorna pra gente o tamanho da minha posição de venda, beleza? Vamos pôr o ponto e vírgula aqui. Show de bola! Se você pulou a parte inicial do meu vídeo, cara, vou mostrar novamente aqui como é que tá o resultado do meu robô Black Box. Na semana, pessoal, R$ 2.627. No mês, hoje é dia 3 de outubro, sexta-feira, o dia que eu gravo esse vídeo, já tá aí com R$ 1.541. Cara, o robô tá arrebentando. Tô com um set novo aí, turbinado, que eu vou liberar pra galera em breve, onde o robô tá utilizando o mesmo risco financeiro, tá? De R$ 1.000 de loss no dia, porém tá dando aí 30, 40% a mais de resultado. No dia de ontem, ele deu 50% a mais de resultado, tá? Tá muito top mesmo, caso você queira testar. Tem um link aqui na descrição do vídeo e também na primeira mensagem fixada. Tem vídeo explicativo, cara. São 10 minutos. Em 10 minutos você consegue pôr o seu robô pra rodar, beleza? Só entrar, colocar seus dados, fazer o download do robô, vai receber tudo via WhatsApp, assistir o treinamento que tem 10 minutos e colocar para rodar no seu MetaTrader. É muito rápido mesmo. É realmente um robô para quem não tem tempo, cara, nem para testar. São 10 minutos. É para você que quer deixar ali com o intuito de rentabilizar capital no médio e longo prazo, tá? Lembrando, pessoal, o robô não é caixa eletrônica. O robô, você precisa sempre pensar na rentabilidade média, tá? No longo prazo. Se você pensar ali só no curto prazo, você vai se ferrar, beleza? Turminha, é o seguinte, ó, eu falei pra vocês, se você entrou comprado, você precisa saber que você entrou comprado. Se você entrou vendido, você precisa saber se você entrou vendido. Por quê? Se você entrou vendido, pessoal, e é a primeira vez que você entrou vendido, tá? Depois que o trade iniciou, ou seja, é o envio da primeira ordem, tá? O robô precisa fazer um envio aqui com uma dobra de mão, certo? Seja lá pra só virar a mão ou pra estopar. Então eu preciso saber. Então eu vou criar aqui, pessoal, uma variável chamada assim, ó. Entrou comprado, eu vou fazer ela receber 1, tá? E vou criar aqui, turma, uma variável chamada o seguinte, ó. Entrou vendido. Ele vai sinalizar para mim se o bot já passou nessa fase, tá? Então vou criar aqui, ó. Entrou vendido, vai receber 1. Então assim que ele entrar vendido, a minha variável entrou vendido recebe 1. Se ele entrar comprado, minha variável entrou comprado recebe 1. Se ele entrou vendido, pessoal, ele vai ter que fazer o quê? Fazer o envio da minha ordem de alvo, beleza? Até aqui tudo bem. E ele só vai poder fazer envio dessa virada de mão aqui, ó, se ele ainda não entrou comprado. Então eu escrevo assim, ó, se entrou comprado for igual a 0, então aí sim ele faz o envio da minha ordem aqui com virada de mão, beleza? Se na próxima vez que ele entrar aqui dentro do laço, o entrou comprado é 1, ao invés dele colocar a minha ordem com virada de mão, ele vai pôr essa ordem aqui embaixo. Aí eu coloco assim, ó, se não, e aí ele vai pôr a minha ordem de stop ao invés da ordem de virada de mão. E faça a mesma coisa aqui, tá? Se entrou vendido for igual a 0, é porque ele ainda não entrou vendido. Então, ele coloca a ordem com virada de mão, beleza? Se ele já entrou vendido, se não, ele vai colocar a ordem de stop com a quantidade correta. Então, eu preciso fazer esse mecanismo para o robô poder saber que ordem que ele coloca, beleza? Então, vou declarar aqui, ó, entrou vendido, entrou comprado e declaro ele como integer. Integer é inteiro, tá? Porque ele só recebe valor 0, 1, então é inteiro, tá? Daí, olha só o que vai acontecer, ó. Então, supondo, ó, que o nosso bot, ele iniciou o trade agora. Vamos fazer uma simulação aqui para vocês entenderem. Nosso bot aqui entrou vendido, tá? Se ele entrou vendido, o meu entrou vendido recebe 1. Então, essa variável entrou vendido e entrou comprado, inicialmente ela é 0, tá? Quando ele entrar vendido, o meu entrou vendido aqui vai receber 1, beleza? Vai mandar o meu alvo e ele vai verificar, entrou comprado? Não, ele ainda não entrou comprado. Então, entrou comprado é quanto? É 0. Então essa condição é verdadeira. Se essa condição é verdadeira, ele vai fazer envio de uma ordem, tá? De compra na máxima do candle com a quantidade da virada de mão. Beleza? Show de bola. Aí o meu entrou vendido e recebeu 1. Aí supondo que ele veio aqui, ó, e estopou, né? Virou a mão realmente. Ele sai da onde? Ele sai do laço 6 sold e vem pro laço 6 bot, porque agora ele comprou, tá? Ele tá comprado lá com a mão dobrada. Aí ele vai fazer o seguinte, ó, o entrou comprado vai receber 1. Ele vai fazer o envio da minha ordem de alvo. Ele vai entrar aqui. Se entrou vendido igual a 0, ele vai mandar essa ordem, mas ele já entrou vendido. Então, entrou vendido aqui é 1. Então,
ele não vai conseguir fazer envio dessa ordem aqui. Bom, se o entrou vendido é 1, ele não é 0. Se não é 0, o que que é? É 1. Então ele vai fazer o envio da ordem de stop com a quantidade da posição correta, entende? Então para isso que serve, tá? Quando ele sair do trade, o que que vai acontecer? Essa variável entrou comprado e entrou vendido, elas vão continuar com o valor de 1, a não ser que eu zere elas. Então o que que eu faço? Vou Ctrl C aqui, ó. Que aula, hein, cara? Se você tá curtindo aí, cara, lembra de deixar o like, beleza? Uma aula dessa aqui, pessoal. Tem vários canais de programação no YouTube, mas ninguém, cara, ensina. É no passo a passo que nem eu, dá pra falar o que quiser. Os caras têm preguiça aí e não escreve o código. Pega e mostra código pronto pra você. Mostrar assim, ó, escrevendo, ensinando a lógica no passo a passo, cara. É só eu, beleza? Não é à toa que hoje o meu canal, mesmo sendo pequeno, já é o maior canal de programação de Profit Chart aqui do YouTube, tá? Com 35 mil inscritos. Então, meu amigo, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí, tá? Eu tenho certeza que eu vou agregar muito na sua jornada em um day trade. Então, turminha, o que que eu fiz aqui, ó? Se ele entrou comprado e vendido, independente se ele só fez um trade ou não, bateu no alvo ou não, quando ele sair da posição, eu zero as variáveis, tá? Eu zero minha variável entrou comprado e zero minha variável entrou vendido, para ele poder iniciar um novo trade com o valor 0, beleza? Cara, o código tá pronto, o robozinho tá prontinho, meus amigos. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos testar o bichão aí. Então, para poder testar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um exemplo simples? Não, vou pegar um exemplo complexo. Eu quero mostrar para vocês a virada de mão aqui do bot, tá? Então, qual trade que eu vou pegar? Vou pegar esse tradezinho safado que aconteceu aqui, ó. Houve o sinal, o nosso bot entrou vendido aqui. Meu Deus, que linha torta, rapaz. Ó, o bot entrou vendido aqui, o trade não evoluiu. O que que ele fez? Ele vai ter que fazer a virada de mão aqui, ó, na máxima desse candle, tá? Fazer a virada de mão e vai subir comprado com a quantidade dobrada, tá? Vou mostrar somente esse trade para vocês e depois vocês podem baixar novamente no pack, se você já tem o pack, falar com o assessor, caso você já seja cliente, pegar o robô lá e testar, tá bom? Que dia que foi esse? Dia 29 de setembro. Vou pegar esse dia, vou colocar o bot para rodar aqui e a gente já volta para ver o teste na prática. Então, meus amigos, como é que você vai fazer para rodar o robô? Tá? Já tem um robozinho de replay requisitado aqui, é um outro robô. Eu vou trocar a estratégia, vou colocar a estratégia que a gente acabou de criar aqui, tá? O nome dela, volume reativo, underline YouTube. Vou selecionar ela aqui. Presta bastante atenção como é que você vai parametrizar, tá? Já, vamos entrar aqui então com um contrato na entrada e 3 contratos na virada de mão. Como é que eu vou parametrizar? Vou colocar um aqui na quantidade por ordem? Não, você não vai por um. Se você colocar um aqui na quantidade por ordem, o bot, na hora de fazer a virada, não vai conseguir virar a mão. Porque você está limitando a 1. Você não pode limitar, você vai pôr 3. Mas já ele não vai entrar com 3? Não, não vai entrar com 3. Ele vai entrar com 1, porque está especificado aqui, ó, contrato na entrada, ó. Tá vendo, ó? No envio da minha ordem está especificada a quantidade que eu quero que ele entre, que é 1, que está lá na minha input, beleza? Então, aqui, ó, no input, ó, quantidade de contratos na entrada. 1 já está especificado dentro, que está aqui na ordem, ó, tá vendo? Fator da virada, 3, por quê? 1 para anular o contrato vigente, que ele já está operando, e 2 para virar com a mão dobrada, tá? 100 pontinhos de alvo, vou manter aqui esse padrão de amplitude de candle de volume, que a gente já viu o que aconteceu ali, tá? E o offset aqui de 100 pontinhos, beleza? Vamos dar um ok. Aqui, pessoal, na aba de entrada, você obrigatoriamente tem que marcar realizar majors quando a condição for satisfeita, permitir múltiplos envios. Vou te falar o que acontece muito, tá? O pessoal compra o pack de robôs, pega qualquer robô aleatório, coloca pra rodar de qualquer jeito e quer que funcione. Daí o cara vem e me chama lá no Telegram: ô Jean, o robô não tá funcionando, cara. Tá, mas você assistiu a aula onde explica como configurar? Não, não assisti. Então vai lá e assiste primeiro e depois você vem falar comigo se funcionou ou não. Porque o cara configura da maneira errada, tá? Não sabe como configura e o robô não vai funcionar de forma adequada. Por isso essas informações são importantes. Você tem que assistir os vídeos, tá? E ver sempre na parte final como eu faço para configurar. Senão, não vai estar certo, beleza? Na aba de saída, pessoal, não põe nada, tá? Se tiver ordem oco, elimina a ordem oco. No risco, você pode pôr seu objetivo de ganho de perda. A aba de segurança deixa padrão, não mexa em nada, beleza? Salvar e sair. Vamos soltar o play aqui no replay. Vou acelerar. Vou dar o play aqui no robô também. Vamos pôr minha senha aqui, ó. E vamos ver ele executar. Foi logo no início do pregão, tá? Então, não vai ser demorado para a gente poder ver a execução. Assim que o candlezinho começar a se formar, eu vou dar uma desacelerada no replay, tá? Pra gente não ter problemas de execução aí, beleza? Ó, vou desacelerar um pouquinho. Olha lá, pausa aí, deixa eu pausar. Olha lá. Então o que que ele fez, turma? Fez o envio de uma ordem de compra na máxima do candle, uma ordem de venda na mínima do candle com a quantidade especificada. Um contratinho. Mas já você não colocou 3 aqui, ó. Por que que ele entrou com 1? Porque, cara, tá especificado um contrato. Deixa 3, porque senão vai dar problema, tá? Show de bola. Vamos ver o que que vai acontecer. Ele vai acionar a venda. A gente já viu que ele vai acionar a venda, tá? Assim que ele acionar a venda, ele tem que trocar essa ordem e colocar aqui, ó. Ele não entrou vendido ainda, então entrou vendido é 0. Tem que pôr o meu buy position, que é 1 vezes 3. Então ele vai colocar 3 contratos. Vamos soltar o play. Olha lá. Executou, trocou a ordem, ó. Tá vendo? Ó? Trocou a ordem aqui, ó. Automaticamente colocou para 3, tá?
e colocou o alvo aqui de 100 pontos. Ele não vai pegar o alvo, a gente já viu lá, tá? A gente já viu que não vai pegar, ele vai virar a mão. Dá uma aceleradinha agora de novo. No próximo trade, o que vai acontecer, pessoal? Ele já entrou vendido. Então, o meu já entrou vendido é 1. Quando ele cair aqui no comprado, quando ele virar a mão, o entrou vendido não é 0, é 1. Então, essa condição é falsa, ele não faz o envio dessa ordem e vai fazer o envio dessa ordem com a quantidade do stop. Vamos ver? Jean, cara, isso é meio complexo, cara, é difícil. Cara, é treino, tem que treinar, tá? Programação não é só assistir aula, é você treinar. Olha lá, ó. Entrou comprado em 2, cadê o stop? Será que foi alguma coisa errada no código? Vamos dar uma olhada aqui. Entrou comprado, tá? Sell short stop. O que ficou errado aqui, pessoal, foi o seguinte, ó. Eu tô colocando aqui, ó, min anterior, né? Mas o que aconteceu? Primeiro eu escrevi errado aqui, lembra que eu escrevi errado? Que eu escrevi low, depois troquei pra min e esqueci de apagar isso aqui, ó. Ó, esqueci de apagar. Ele já tá deslocado aqui, ó. Ó, o min já é o low anterior. Então eu não preciso colocar aqui o anterior, tá vendo? Por isso que deu problema, tá? Vou salvar, vamos ver se ele corrige aí. Ele não vai corrigir porque a variável min não vai ter sido salva aqui, ó, tá? E aí ele não vai conseguir colocar o stop no lugar correto, porque ele vai considerar outro valor de mínima, ou nem vai considerar porque o valor de mínima é 0, ó. Por isso que ele deu preço inválido, tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Vamos finalizar o replay e vamos puxar outro, tá? Já consertei o código, agora ele tem que funcionar, beleza? Por isso que é importante testar, né? Vamos acelerar aqui. Assim que ele fizer a entrada, eu volto aí pra mostrar pra vocês, beleza? Olha lá, pessoal. Entrou vendido, tá? Colocou a ordem de virada de mão. Vamos ver se agora ele vai pôr o stop no lugar correto, tá? O stop tem que ficar aqui, ó. Olha lá. Agora sim, perfeito. Tá, pessoal? Então foi o errinho ali na hora de eu fazer o código. Eu já havia colocado aqui low anterior e depois eu só troquei por min e esqueci de apagar aqui o deslocamento. Olha lá onde que tá a ordem de stop, ó. Tá com 2 contratos, vai stopar com 2 contratos, beleza? O que eu posso fazer para deixar isso aqui mais seguro? Ao invés de utilizar uma ordem sell short stop, eu posso trocar aqui por sell to cover. E aí ele vai garantir a cobertura da posição, tá? Então poderia trocar aqui, ó, sell to cover stop, beleza? E aqui também, ó, eu posso trocar aqui, ó, ao invés de buy stop, para buy to cover stop. Assim eu garanto o fechamento da posição sempre com o tamanho da minha posição que eu tenho na mão, tá? É a melhor maneira de você fazer uma zeragem é com ordens do tipo to cover. Sempre que você quer zerar, to cover. Quer entrar comprado ou vendido, no caso da ordem stop é short, tá? Ou buy stop. Beleza, turma? Olha lá, mais um tradezinho. Esse trade aqui ele não deu reversão, mas ele tá aqui certinho, ó. Entrou comprado, antes ele entrou vendido, né? Agora ele entrou comprado, ó. Colocou aqui a minha venda com 3 contratos, mas esse trade aqui, pelo que eu me lembro, ele vai dar certo. Então a gente já viu que a venda está funcionando perfeitamente com a virada de mão e a nossa compra também aqui já tá funcionando. Beleza? Cara, espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa é a sua última oportunidade de deixar o like. A gente se vê na próxima segunda-feira. Forte abraço a todos, meus amigos. E até mais.